Fala, meu pequeno jovem gafanhoto, tudo bem com você? Não sei bem que horas você deve estar me assistindo, mas temos muitas pessoas, muitos cafeicultores que nos assistem. Essa edição já gravada, né? Estamos no nosso tradicional projeto 757. Então, todas as terças-feiras, às 20 horas, horário de Brasília, exclusivamente estamos juntos com vocês. Mas por que ser às 8 horas e o projeto se chama 757? Bom, que anteriormente nós fazíamos lives todos os dias, às 19h57, 19 horas da noite. E aí ficaria uma coisa muito incoerente chamar projeto 19h57, por isso era projeto 757, que aí ele foi evoluindo e chegou então até às 20 horas, horário de Brasília. Pois é. Então aproveita você que está aqui, já nos dê um alô, temos sempre muitas pessoas de diversas regiões do Brasil, produtoras de café nos assistindo. Você que é do estado do Espírito Santo, do sul do Espírito Santo, do oeste do Espírito Santo, do noroeste do Espírito Santo, do sul da Bahia, Chapada Diamantina, galera do oeste baiano, galera que tá plantando café lá em Goiás, Mato Grosso, Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima. Pois é, muita gente que nos assiste em diversas regiões do Brasil, como também no estado de Minas Gerais, nas diversas regiões de Minas. Coloca aí você que é da região sul de Minas Gerais, você que é lá da região do Cerrado de Minas Gerais, você que é da Mogiana, aí, Alto da Mogiana, você que é de Franca, temos muita gente de Franca, gente de Varginha que nos acompanha por aqui, sem contar aqueles nossos telespectadores que estão também no estado do Paraná. É com uma grande satisfação, um grande prazer ter vocês aqui e mais esse dia no horário nobre, disputando a audiência com aquelas grandes emissoras de televisão, né? Principalmente aquela do Plim Plim, né? Pois é, que bom que você está aqui para aprender. Isso mesmo, porque afinal quem aprende não depende. E olha só que coisa bacana, hoje nós trouxemos um convidado muito importante para você, para o seu conhecimento. Vamos conversar com ele, com o Thiago, o Felipe Santinato, tá? De uma família que vem há mais de 56 anos trabalhando com café, com pesquisa e acompanhamento. Não só ele, mas ele e o pai dele são umas grandes referências na cafeicultura, quando falamos principalmente em café arábica. Bom, falando um pouco do Felipe, tá? Vou abrir aqui, já dar boa noite pro Felipe, mas o Felipe é doutor em agronomia pela Unesp, ele é pós-doutorado pelo IAC, lá de Campinas, tem produção aí de artigos periódicos, 55 artigos, trabalhos publicados, 540 trabalhos publicados, 148 palestras, fazendas na qual ele dá consultoria, são 62 pelo Brasil, e projetos em andamento, tem nada mais, nada menos que 222 projetos correndo pelo Brasil. Boa noite, Felipe, tudo bem, meu irmão? Tudo na paz? Boa noite, tudo bem? É um prazer estar aqui e falar com você e com os seus ouvintes. Show de bola, Felipe, tudo tranquilo? Felipe, você fala de onde hoje, Felipe? Hoje eu estou aqui na capital paulista. Show, mas é na capital que você mora mesmo, reside? É. Show de bola. Você passa mais tempo aí ou passa mais tempo viajando? Porque atender 62 propriedades não deve ser nada fácil, não. Hoje mesmo, daqui a pouquinho eu vou viajar para o norte de Minas. Show. Felipe, a maior área de concentração que vocês têm hoje de atendimento fica onde? Fica nessa parte do Cerrado Mineiro? Fica na região de São Paulo? Onde é que fica hoje? Trabalha com assistência técnica no Cerrado Mineiro, no norte e nordeste de Minas, sul de Minas, São Paulo também, na Mogiana. Tem consultoria na Bahia, ali no oeste, em Goiás, e ali no Planalto de Conquista, ali, próximo ao sul da Bahia. Ali. Show. Felipe, eu queria, para quem não te conhece, quem não conhece a história do seu pai, a história da sua família, contasse um pouco a história de vocês, de conhecimento de café, por onde vocês começaram, de onde vocês começaram e como é que está o andamento do projeto de vocês hoje. Hoje a gente tem uma empresa, né, chama Santinato Cafés, uma empresa de pesquisa e consultoria. A gente trabalha nessas fazendas aí que eu te falei, nessas regiões. E na pesquisa nós temos aí hoje 6 campos experimentais, né? Vamos abrir agora o 7º, lá em Patrocínio. Esses campos são ali na Mogiana, em São Paulo, são no Cerrado. O Cerrado tem 4, vão ter 4, né? Tem um no sul de Minas e tem um no Planalto de Conquista também. Todas essas áreas nós instalamos aí diversos experimentos de variedades de café, de níveis de adubação, que é um foco bem, a gente pega bem firme aí, novos níveis de adubação para essas novas variedades.
irrigação na cultura do café e experimentos de novos produtos que o pessoal das empresas nos procuram para fazer os laudos, para ver se o produto tem eficácia ou não, para registrar junto ao Ministério da Agricultura, né? Nós somos certificados pelo MAPA para fazer esse tipo de serviço para eles. E a gente trabalha, meu pai trabalha há muitos anos com café, ele era do Instituto Brasileiro do Café, depois foi para a Fundação Pro Café, aí fez diversos experimentos, abriu diversas regiões, e depois nós fizemos a nossa firma particular. Show. Esta coisa do café sua veio do seu pai? Ah, sim, trabalhamos junto, né? Então, continuar o trabalho que foi feito. Show. Felipe, você acha que a alta produtividade é para todos? Para quem pensa na cafeicultura? Não, não é para todos, não, infelizmente, porque o que define a produtividade são os tetos produtivos de cada região e os fatores limitantes à cultura. Então, por exemplo, lavouras muito velhas que não foram desbrotadas corretamente, que já foram podadas de forma errada, essas não chegam a ter altas produtividades mais, a não ser que você faça uma reforma nelas através de uma poda mais drástica, com condução de broto, então são podas mais onerosas, para você restabelecer essa lavoura. Mas essa lavoura também, ela pode ter um alto índice ali de replantas, né? Ela pode não brotar depois uma poda, ela pode estar infestada de nematóides de fusário, e com isso ela não vai ter como chegar a tetos produtivos maiores. Há regiões cafeeiras também, onde se plantou café, em regiões muito críticas para determinada praga ou doença. Pontos específicos também de algumas regiões, onde se venta muito, lavoura muito exposta a ventos frios, essas também, alta produtividade, não consegue ter, não. Mas para cada situação, a gente fala, né, tem uma recomendação. Então, mesmo essas lavouras velhas, infestadas de doença, bem suscetíveis, a gente tem recomendações agronômicas para melhorar, né? Não significa que ela vai chegar a um alto patamar de produtividade, mas aí cabe também a possibilidade de erradicá-las, plantar novas variedades já com resistência a alguma doença, alguma problemática delas, né? E começar um ciclo novo. Agora, na maioria das lavouras, é possível a gente chegar em altas produtividades, sim. Nós temos clientes aí não só irrigados, com lavoura nova, lavoura com variedade nova, mas temos diversos clientes com lavouras velhas. Tenho até um ali no Cerrado, a lavoura dele tem 23 anos, sabe? Ele tem 320 hectares, são 3 fazendas. A média lá era 25, 26 sacas por hectare, entendeu? E com algumas coisas que a gente fez ali, mudamos. Na verdade, foi bastante coisa que a gente teve que fazer ali. A produtividade dele aumentou cerca de, se eu não me engano, 17 sacas por hectare em 4 anos, né? Então, ele já está colhendo aí mais de 40 sacas por hectare de média, numa lavoura velha, bem depauperada, uma lavoura feia, né? Cheia de broto, só que a gente dá um jeito ali com as podas e com os manejos e consegue restabelecer elas, né? Agora, pegar lavoura nova, projetos desde o início, aí é bem mais tranquilo. A gente recomenda bastante. Também tem muito cliente nosso plantando áreas novas de café nas suas próprias fazendas ou em fazendas novas, em regiões novas, né? Abrindo regiões novas. E aí entra o que a gente, vamos supor assim, a gente tem ali total condição de fazer o melhor serviço possível, né? Então, a gente indica o sistema de irrigação, a lâmina que vai ser trabalhada, a variedade, espaçamento, aí é tranquilo. Nossos melhores clientes hoje no Arábica, eles têm nas 4 primeiras safras 70, 75 sacas por hectare de média. Então, assim, é uma média bem alta. Muito boa. E são talhões grandes, sabe? Então, são talhões, assim, fazendas grandes já, que conseguem esse tipo de média, né? Tem uma que a gente passou esse final de semana voltando, lá em Buretis, por exemplo, a gente foi aferir os resultados lá, né? A gente foi ver o viveiro dele ali,
E aí perguntou como é que foi a colheita de tal e tal talhão. Então tem talhão assim que é inacreditável, né? Tem lugar que ele colheu mais de 100 sacas por hectare e no outro ano fechou com 50, entendeu? Uma média aí de 75 75, sacas. No sabe? Arábica é uma coisa notável. A gente tem É, outros amigos, consultores, técnicos, né? Quando a gente conta isso para eles, eles falam, nossa, isso realmente é um resultado maravilhoso. É uma coisa a ser parabenizada. Lugares também que a gente consegue produzir 60 sacas, repetir 60, 70, repetir 60, com a redução da bienalidade. Mas isso, para chegar nesse ponto, Maciel, a gente tem que mudar um pouquinho as coisas como estão sendo feitas, com certeza. Porque média de 50 sacas por hectare num café irrigado arábica, ela é relativamente tranquila de você chegar hoje. Tá? Se você conseguir a mais que isso, aí você está pondo a sua engenharia realmente para funcionar. No sequeiro, a mesma coisa. Você média de 35 sacas por hectare é tranquilo. Agora, fazer um sequeiro produzir média de 45. Quando a gente fala em média, a gente fala assim, pelo menos 4 safras, né? Média móvel. Ah, eu colhi 120 sacas por hectare um ano. Legal. No outro ano, quanto que ficou, né? Então a gente sempre fala o café como um negócio, o café, né? Quanto que esse negócio está gerando de produção, quanto está custando isso, os produtores estão ganhando dinheiro, não estão, como é que está sendo isso daí? E aí esse é o nosso esquema de trabalho, é buscar aumentar a produtividade o máximo possível. Em show. Você qualquer, tocou em dois pontos. em Você qualquer tocou em lugar. dois pontos bem. Show. Tocou em dois pontos bem legais. Primeiro que é a idade de cafés e a outra poda, né? Então, são coisas bem importantes de serem avaliadas para o café arábica, também não é diferente no café Conilon. Você vê quando você fala assim, lavouras mais velhas, seria a parte para algumas pessoas também não têm noção, seria a partir de que idade mais ou menos? E queria que você comentasse um pouquinho também sobre essa questão da poda. Tem gente que acaba atrasando demais isso, e qual o reflexo isso pode prejudicar na colheita futura? A lavoura velha que a gente fala é acima de 20 anos. Mais de 20 anos ela é uma lavoura Uhum. velha. Só que ela pode ser uma lavoura velha bem tocada, né? Uma lavoura velha bem tocada, ela foi podada na época certa. A primeira intervenção dela, muitas vezes o produtor até abre mão de colher ali tantas sacas por hectare para fazer a poda. Ele pode perder ali a curto prazo, mas a longo prazo ele está fazendo um grande favor para a lavoura dele. Dá dó. Às vezes você chega lá numa sétima, oitava safra, vai dar um café ali no topete, ela tá legal, mas você tem que fazer uma poda para entrar luz dentro daquela lavoura, né? Muitos vão falar, nossa, isso é loucura, hein? Você vai jogar fora ali 30 sacas por hectare que está no topete, a lavoura nem está desfolhada, nem nada. Sim, porque dependendo do direcionamento de plantio que você tem, aquela lavoura já está começando a querer ficar oca por dentro, já está perdendo a saia. Então é hora de fazer uma pequena intervenção, um decote ali de 20, 25 centímetros, é suficiente para aquela entrada de luz. Tá? Isso. Isso se confronta também com a altura que a planta tem que ter para a passagem do pivô. Às vezes está na hora de podar também para o pivô passar, ou até mesmo para mecanização, para a colhedora conseguir colher aquela lavoura. Às vezes ela está ficando muito alta, não só pelo alto sombreamento no interior da lavoura, mas muito alta ali. Você vai ter que elevar a máquina, né, aumentar a altura dela para colher aquele café do topete, e com isso você vai começar a massacrar ali aqueles ramos A parte mais abaixo. basais. Ramos basais. Então, assim, podar é uma decisão ímpar, né? Você tem que ir no campo e realmente ver a hora que está certo, fazer um planejamento também. Muitas vezes o agronômico ele tem que ser deixado de lado pelo econômico. Você pode passar a melhor recomendação agronômica para o cliente, mas aí ele vai ficar sem café nenhum e ele tem contas a pagar, ele está cheio de coisa para fazer. Como é que vai fazer? Então, às vezes, o agronômico também tem que deixar de lado, dar umas barrigadas e podar 1, 2 anos depois, no máximo, também. Se ficar só também pelo amor de, não, deixa a lavoura que eu gosto, que ela é do meu avô e tal, aí também você vai. É bom que você gostar do seu avô mesmo, porque depois você não vai ter muitas colheitas, não. Então, aí que acontece? Aí tem que recepar a lavoura. Quando recepa a lavoura, no irrigado, nós temos bons resultados. No sequeiro, nem tanto. No sequeiro, às vezes, tá com o stand ali mais falhadão, faltando ali 15, 20, 25% de plantas.
E sequeiro, como eu te disse, é 35, 40 sacas. Aí já está faltando o stand de plantas, você só tem a perder. Você só tem a perder. Show. O que você acha que os cafeicultores têm que se atentar hoje, quando a gente fala em pós-colheita? Tem alguns passos que devem ser seguidos para alcançar alta produtividade? Porque assim, no café Conilon, a galera praticamente já fez todo o processo de colheita, a gente começa a colher bem mais cedo, né? A partir do mês de março, início de abril e finaliza geralmente ali no mês de julho. Então chega no mês de agosto, já entra florada. Em algumas regiões do café arábica isso é um pouco diferente, principalmente o que não tem irrigação, né? Áreas mais altas demoram um pouquinho mais. Qual que seria esse passo, Felipe, que o cara deveria seguir para errar menos, vamos dizer assim? Marcel, eu vou te falar pelos nossos melhores clientes. Os nossos melhores clientes hoje, eles fazem as atividades ao mesmo tempo. Eles não fazem atividades por etapa mais. Estou no verão, vou fazer só adubação de granação, pulverização, depois vou para o inverno, vai ter a colheita. Aí depois que eu acabar toda a colheita, e esse ano, por exemplo, pouca gente já terminou toda a colheita, porque está cheio de café no chão ainda para recolher. Aí que ele vai pensar na safra seguinte: não, as operações são concomitantes. Durante o processo de colheita, você tem que subdividir a sua fazenda nas atividades. Os nossos melhores clientes fazem isso. Eles estão colhendo café, mas ao mesmo tempo eles têm tratores pulverizando essas lavouras e tem tratores até já aplicando até palha, subsolando, se é pivô, aí tem umidade no solo, consegue, ou aplicando esterco, ou se tem um composto, já está jogando também, aonde já vai finalizando etapa por etapa, e não concluir toda uma safra de café de 4, 5 meses ali colhendo, fazendo a parada só pensando na colheita, para depois pensar nisso. Principalmente aos tratos fitossanitários, porque principalmente a foma, que é uma doença que ataca principalmente as flores, né? O seu dano maior é na flor, porém a flor já está aparecendo, não a flor propriamente dita, mas o que vai se originar, né, uma flor, os primórdios do botão floral já está ocorrendo desde abril e maio. Em várias regiões já ocorre ali uma diferenciação em flores, já ocorre um espigamento, principalmente em café irrigado. Se você não fizer as pulverizações de controle preventivo para essa doença, você não chega naqueles mega resultados lá que eu falei para você. Não consegue. Então, os nossos melhores produtores já sabem disso. Eles também não deixam de pulverizar para bicho mineiro no cerrado porque está colhendo. Eles fazem tratamentos preventivos, eles, entre uma passada e outra de colhedora de café, eles entram com pulverização para bicho mineiro. Então, eles já sabem disso. O difícil são os clientes novos, que a gente pega, e aí é um choque de realidade. Geralmente, os gerentes ficam todos: nossa, será que a gente vai conseguir fazer tudo isso mesmo? Botar essas equipes para rodar tudo ao mesmo tempo? Aí você tem que puxar o gerente para o seu lado e falar: não, acredite que vai dar certo. Às vezes tem que comprar mais trator, tem que comprar mais pulverizador, mas o que é um pulverizador? Caro, 90 mil reais. Mas para uma lavoura que tem 100, 200, 300 hectares. Né? Até mesmo um trator, que hoje é caro também. O que é um trator? O que representa um trator no custo de uma fazenda de 300 hectares, sabe? O custo ali que você tem anual, você financiar um trator que você vai pagar em 10 anos, para você ter a possibilidade de executar aquelas tarefas e realmente dar o seu salto produtivo de 5 sacas por hectare, que você consegue aí tranquilamente, alterando algumas coisas do manejo, 5 sacas em 300, mais 1.500 sacas de café, estamos falando aí de mais de R$1 milhão por ano, você vai ter de receita, né? Porque você conseguiu um trator, um pulverizador e um operador a mais. Tá? Algumas, o cara tá apertado, o que faz? Aí faz turno noturno, coloca à noite para pulverizar, coloca à noite para fazer isso, para fazer aquilo, e consegue. Todo mundo consegue o que quer, basta se organizar e mandar bala. Se a gente faz isso em 62 fazendas, por que fulano, Joãozinho ali, não consegue fazer na dele? Dá certo. Mas vocês trabalham só com fazendas grandes, de caras muito ricos. Não, errado. Trabalhamos com fazendas médias e fazendas pequenas também. Fazenda pequena pode ser a média e a grande amanhã. E a fazenda pequena, ela dependendo do lugar, você cria um modelo ali. Às vezes até mais fácil você criar um modelo técnico
Tem um lá no sul de Minas, o Bruno, ficou amigo nosso, gente boa. A fazendinha dele tem 40 hectares de café, pequeno, certo? Mas aí o que acontece? Nós começamos um trabalho lá no CQ, né? O cara está produzindo 50 sacos por hectare, entendeu? Aumentamos a adubação, começamos a fazer mais pulverizações e tal. E aí fizemos lá alguns dias de campo com algumas empresas, montamos experimentos, muita gente já foi lá e viu, pô, eles estão fazendo essas coisas, mas a lavoura deles está bem superior à nossa. Eles estão colhendo mais café que a gente. E aí você vai começa a disseminar essa técnica, né? Não que a gente quer dar assistência para todo mundo, claro que não. A gente quer que a cafeicultura evolua e com os nossos princípios e ideias, né? Então nada melhor do que, além dos trabalhos técnicos que a gente faz vários nos campos experimentais, as palestras, os dias de campo, esses modelos, né? Como que a gente está fazendo também lá no sul de Minas, é um lugar que a gente não trabalhava muito e começamos a pegar firme lá. Como que você muda a realidade do lugar? Com trabalho. O trabalho é inquestionável. Você faz o trabalho, chama para ver. Você publica, tem gente que vai ler, vai gostar, tem gente que não vai ler, porque hoje também a leitura no Brasil é muito fraca, né? Infelizmente. Muito. Tem gente que vai assistir um vídeo lá que você fez, ou às vezes não. Agora, isso é bom. Mas chama para ver, monta um dia de campo lá para mostrar que a variedade que você recomendou, no espaçamento que você recomendou, com os métodos que você está introduzindo na região, aumenta a produção. O cara vai ver que ali está colhendo mais do que ele colhe. E se ele tiver a cabeça boa e aberta, ele vai falar, eu quero isso para mim também. Copia e faz igual, manda bala, entendeu? Assim que a gente trabalha. Não, show de bola. E você falou umas coisas bem importantes, né? Alguns cafeicultores, eles colocam na cabeça deles que a tecnologia só chega para o grande, a alta produtividade só chega para o grande, só o grande consegue chegar a grandes resultados. Não. Que na verdade não é isso. É muito mais fácil você conseguir resultados extraordinários em propriedades menores do que propriedades muito grandes. Porque a quantidade de gente envolvida e a quantidade de operações que ocorrem ao mesmo tempo numa propriedade grande é muito difícil. E isso tem que sair, na verdade, da cabeça de alguns cafeicultores. Não, outra muito coisa é mais isso fácil aí, cara. você ter uma produtividade geral alta numa fazenda menor do que numa maior. Uma fazenda com mais de 1.000 hectares, você tem ali uma grande quantidade de lavouras podadas, uma grande quantidade de lavouras velhas que deveriam ter sido podadas e não foram. Sendo renovadas. Nossa. Você tem talhões que foram plantados em lugares ruins. Putz, plantei ali 60 hectares. Para o cara é pouco. Ele plantou 60 hectares num lugar que tem acúmulo de água ali, não vai para frente. Só que, na média, aqueles 60 hectares vai ajudando a jogar para baixo, né? Plantamos até lá embaixo, deu geada, sabe? Fazenda grande, você tem um modelo assim de 1.000 hectares, o cara vai plantando, né? Então, assim, tem muitos lugares, talhões, que são problemáticos, né? O pequeno não, ele já não vai plantar ali em lugar ruim, né? Ele vai selecionar o melhor lugarzinho que ele tem ali e plantar. Ou não também, ele pode fazer errado, né? Depende do começo, né? Show. Felipe, a análise de solo ela é importante. E quando ela é importante, ela é importante que ela esteja ligada a uma análise de folha. E se for também, qual que é as épocas que você recomendaria para o produtor fazer pelo menos uma ou duas? O que seria para vocês? Olha, primeira coisa, o lugar que você manda fazer a análise. Tá? A gente já mandou em diversos laboratórios. Tem um que a gente confia bastante, que é lá em Campinas, né? Um laboratório muito bom. Mas eu te falo, se você tem dúvida, algum talhão específico, análise de solo, uma folha, manda fazer lá no Instituto Agronômico de Campinas. Eu comecei a mandar algumas análises para lá, de experimento e também de clientes que a gente fica na dúvida, e realmente o capricho que eles fazem lá é diferenciado. Lá não são os alunos que fazem, não, né? Cara, são umas senhorinhas. É porque o pessoal, eles têm um pouco de preconceito, assim, de achar que quando manda para uma faculdade ou para uma universidade, eles imaginam que os estagiários, algum aluno que vai fazer tá com raiva do professor. Talvez tenha alguma faculdade que seja assim, mas lá no Instituto Agronômico de Campinas, são umas senhorinhas que ficam lá em cima fazendo, elas fazem isso há 40 anos. Que legal. Um experimento de nitrogênio, de níveis, cara, ficou perfeitinho ali. O nitrogênio na folha, 28, aí vai aumentando o nível, 29, 33, foi aumentando escadinha, conforme você aumentou
de 100 As quilos de doses. N por hectare. Ficou assim, eu nunca tinha visto um resultado tão perfeito. Aham. Um casinha decimal, assim, realmente é caprichado. Mas assim, você perguntou da zero. Com certeza tem que fazer análise de solo. Quem não faz, tá no chute, né? Assim, mas eu não faço e tenho uma média boa. Legal, bom para você. Não duvido nada. Tem gente que não faz nada e consegue colher café. Tem o residual dos adubos É. antigos, tem isso, tem aquilo. Mas com certeza, se você fizer, você vai identificar problemas e ao corrigir os problemas, você pode aumentar a sua produtividade, tá? Também não adianta fazer um monte de análise e não tomar as medidas providências, as devidas providências. Tem muita fazenda que faz um tanto de análise de solo ou de folha que gasta lá um tempão para fazer, um dinheirão para fazer, e aquilo não fica 10 segundos, a folha não é 10 segundos observada pelo gestor da fazenda. Vai passando assim. Nem olha. Então também não adianta fazer. Quando que a gente faz? A primeira análise de solo, onde acabou de liberar os seus adubos e aonde a planta já meio que consumiu o que tinha que consumir no solo ali. Na média, em maio, que aí já parou de chover nas nossas regiões aqui do Sudeste, né? Uhum. A sua região é Sudeste também, mas é bem diferente, né? No Sudeste, você faz a análise em maio, já houve o máximo de extração possível ali da cultura, e é lá é o parâmetro, certo? Mas o café irrigado, eu continuo fazendo fertirrigação, tal. Sim, e você não vai parar. Tem lugar que você não vai parar de fazer isso. Tira em maio do mesmo jeito, porque os parâmetros de interpretação que nós temos, todos os trabalhos têm, são nessa época. Muita gente, Felipe, eu vou fazer ainda uma ureia agora em junho, porque ainda não tá frio, o cara tá lá no oeste da Bahia. Será que eu espero para tirar análise de solo? Não, faz. O que você vai fazer aí? 50 quilos de ureia por hectare. Tá bom, eu vou considerar que 50 quilos de ureia tem tantos quilos de N que vai salinizar, reduzir o pH um pouquinho lá, e considero isso. Não tem que ser perfeito. Então, faz em maio. Com base nisso, você faz os seus cálculos de calagem, o magnésio, o fósforo, o potássio e boa parte dos micronutrientes, certo? Beleza. Alguns clientes, principalmente os irrigados, a gente orienta a fazer uma nova análise de solo em janeiro. Por que em janeiro? Para ver, calcário é complicado. Hoje os calcários aí, tem uns calcários que não estão se solubilizando nada. Não. Então você faz de novo em janeiro para ver se realmente o V% que você pretendia através dos seus cálculos, ele chegou lá nos 60% ou não. Claro que também você já fez ali um tanto de adubação nitrogenada, tal, mas pelo menos ali em janeiro tinha que dar uns 40, 45 de V%, considerando que você já está fazendo adubação nitrogenada. Agora, em maio tinha 40, você fez uma calagem para subir para 60. Aí você tira a análise em janeiro e está 22, algo deu muito errado, né? Então é a chance de você fazer uma calagem mais rápida com o GCAL, por exemplo. Você pega lá e taca o GCAL em janeiro, evidentemente, quando tiver um veranico, você taca para dar aquela rápida reação, neutralizar ali a acidez que não foi neutralizada direito, ou em lavouras irrigadas altamente adubadas, né? Altos tetos produtivos, você precisa já neutralizar a acidez gerada pelo esse tanto de ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio que você vem jogando. Tranquilo. Então, tem cliente que a gente faz, tem cliente que a gente não faz, certo? No sequeiro, vale a pena fazer essa de janeiro? Depende. Como é que você faz? O Fernando de Franca, ele é um cliente de sequeiro que ele tem média de 50 sacas por hectare. Ele faz 5 coberturas nitrogenadas. Ele parcela muito bem seus adubos. Consequentemente, as doses que ele joga de N num cada pancada não são tão elevadas. Então, o efeito que ele causa não é tão ácido. Ele faz o uso de matéria orgânica, são lavouras velhas. Então, nós já fizemos análise lá e verificamos que não tem necessidade. Fez uma vez, não mudou nada, não precisa mais fazer. Faz o padrãozão sempre em maio. Lavoura velha, lavoura que você usa muito esterco, o V sempre vai se mantendo mais adequado. Isso pensando em calagem. Agora, pensando em micros, você tem que fazer, principalmente com relação à bola. Eu não faço zinco na análise de solo. Mas por que não? Não faço manganês, não faço cobre. Porque eu não vou aplicar
eu não vou fazer o sulfato de cobre via solo. Tá, não é porque você não vai aplicar o sulfato de cobre via solo, que a resposta é muito baixa, né? Ainda mais onde você tem altos teores de matéria orgânica, você não tem que conhecer o teor que está lá. Você vai pagar o quê? Mais R$ 5 na sua amostra de solo? Faz, é importante, porque dependendo do solo, esse cobre vai se disponibilizar. Mesma coisa o zinco. Eu não vou fazer sulfato de zinco no solo, porque vai absorver energia. Claro, com certeza, vai absorver a maior parte, mas é importante a gente conhecer para saber as reservas que tem desse elemento. Tem várias relações que acontecem que tem a interação de todos os nutrientes. Por exemplo, uma lavoura lá em Mucoca, ela tinha um problema crônico de boro. Nós conhecíamos o teor de boro no solo e na folha. No solo, você tinha lá 1,06, se eu não me engano, miligrama por decímetro cúbico, um teor bom, né? Por que essa lavoura constantemente apresentava deficiência de boro? Começamos a fazer um trabalho de muita pulverização. Nem assim melhorava. O que está acontecendo lá? Fomos olhar o potássio. 8% da CTC de potássio. Por quê? Porque era o talhão na frente do galpão que ele tem lá de benefício. Toda a palha que ele tinha lá, ele jogava lá e beleza, vai ser bom para a lavoura. Vai ser bom para a lavoura, em partes, né? Agora, o excesso de potássio, além de dar um desequilíbrio com o magnésio, por exemplo, o magnésio, na ocasião, não estava mostrando deficiência, mas estava inibindo a absorção desse boro que estava lá. Então, você tem que conhecer o teor também. Sobre a análise de folha, a gente faz. No verão, é a principal. Dezembro. Coleta em dezembro, já dá um parâmetro ali do que você vem fazendo em outubro, novembro e dezembro, de aplicações via foliar, por exemplo, de micronutrientes, o próprio nitrogênio, o próprio potássio, como eles estão. Agora, quando você acaba de pegar uma lavoura, você não está sabendo de nada, você não vai esperar até dezembro para saber. Você já manda fazer agora. Não agora em setembro, mas agora logo. Agora sim, porque na verdade esse ano ele está diferente. Choveu, você espera 40 dias, né? Aquele destravamento daquelas folhinhas que estavam com frio, já vai vir aqui 2, 3, 4, 5 pares de folhas novos, pequenos ainda, internódios curtos. Você espera 40 dias e aí você tira lá uma análise para você identificar o que está acontecendo ali, em que campo que você está jogando. Então, você vai ver um zinco, um boro, um cobre, um manganês, e saber o que está acontecendo para você fazer a programação da sua adubação foliar. Muitos compram os adubos foliares completos, 2 quilos a 2,5 kg a 3 quilos do adubo foliar completo. E aí, quem ganha é o preço, é o mais barato que vai. Muitas vezes, você está acertando um determinado micronutriente, muitas vezes você está errando. E o erro em micronutrientes na folha não é fácil, não. Toxidez de zinco na folha acontece bastante. Em vários produtos que são formulados para o cerrado, que tem 6 a 7% de zinco, que para o cerrado é excelente, mas quando você joga ele no sul de Minas, que já tem, por exemplo, um zinco bom, você pode estar dando problema nessas plantas, né? Principalmente onde você tem floradas aí sucessivas, floradas que, ano passado, por exemplo, você teve floradas de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Jogando zinco em altas quantidades nessas floradas, esse zinco que está contido nesses pacotes tecnológicos, você está prejudicando, sim, a sua floração, trabalhos antigos. E também, muitas vezes, você acha que você está fazendo algo bom para a planta, jogando 3 quilos num formulado foliar, mas aquela planta está com uma deficiência de boro que está sendo insuficiente, principalmente o boro. O boro fornecido só na folha não dá conta do recado na maioria das lavouras de café. Tem que fazer complementações com ácido bórico na folha 3, 4, 5 vezes às vezes, tá? Fora a aplicação via solo, tá? E muitas vezes o solo, ele não tá bom ali para receber o ácido bórico, ele é arenoso, a gente trabalha bastante em área arenosa, você põe 30, 35 quilos de ácido bórico e ele é insuficiente. Mesmo parcelando de 5 em 5, o ácido bórico é insuficiente. Aí você começa a pôr um pouco de olexita misturado, ou um granubor, que é um produto bom aí que saiu da Forte Green, muito bom, resolveu bastante lavoura. E o foliar tem que ter análise de folha para fazer as complementações devidas, né? Então, vamos por aí. Solo e folha, de 1 a 2.
de uma a duas. Depois que você está trabalhando 4 anos na fazenda, 3, 4 anos na fazenda, aí você faz uma só, uma de solo e uma de folha quando você tiver dúvida. Agora, quando você está conhecendo ali como é que está o jeitão da coisa, você não sabe o que eles estavam jogando antes de você trabalhar lá, aí você faz isso para você ter mais dados, para você fazer mais assertivas as suas recomendações. E aí, meu pequeno jovem gafanhoto? Tá anotando essas coisas aí? Pois é, informações muito importantes que o Felipe está deixando aqui. Espero que você esteja anotando. Se liga, aquilo que pode ser medido pode ser melhorado. Então, o Felipe falou várias vezes aqui, inclusive agora finalizou dizendo isso, né? Depois de 3, 4 anos acompanhando uma propriedade, você já sabe o histórico daquilo. Você já identifica. A gente tem uma área, inclusive, aqui que ela, assim como o Felipe colocou, de deficiência de bora, a gente tem uma área que é deficiência de zinco. Todo ano dá naquele talhãozinho, naquele pedacinho ali dá. E aí, a partir do momento que você conhece aquilo, você já sabe, você começa a antecipar algumas ações daquela propriedade, daquele talhão, daquela localidade mais especificamente. Beleza? E, Marcelo, pode fechar. Olha lá. Ninguém sabe nada, viu? Até porque... Não, vou te perguntar. Alguém sabe qual é a melhor nutrição para as novas variedades de café? Não. Usa mesmo do Catuai. Usa mesmo do Cara, é a coisa mais louca, porque assim, pra gente ainda é muito mais difícil, Felipe, porque nós trabalhamos geralmente com 7, 8 clones diferentes e não para de sair clones diferentes, porque o nosso processo de clonagem, ele acelera um pouco mais. E como é que numa lavoura que você tem um talhão, nesse talhão tem 6 clones, 7, 10 clones diferentes, você vai falar, não, esse aqui é para esse aqui. Não tem como você fazer isso. Vocês têm que quebrar a cabeça aí. O negócio é complicado. E como é que tá, então, essa questão da evolução das pesquisas em cima dessas novas variedades? A gente vê, por exemplo, tem materiais muito novos aí que estão recomendando para várias regiões do Brasil, né, produtores de café arábica. E será que isso replica materiais, por exemplo, que vêm da Fundação Pro Café, que estão distribuindo para todas as regiões produtoras de café arábica? Como é que segue isso hoje, Felipe? Então, exatamente. Esse é o nosso maior desafio na nutrição. E é o que a gente está trabalhando pesado nos nossos ensaios e está ficando legal. Esse ano mesmo a gente vai publicar, mandei ontem para o Congresso, 3 safras já. Asa Branca, IPR 100, Paraíso 2 e a C125RN comparado ao Catuai amarelo. A nutrição de tudo. Níveis de nitrogênio, fósforo, potássio, calagem, zinco, boro, cobre e manganês. Várias doses, 6, 7 doses aplicado via solo, e no caso do micro tem o tratamento via foliar. Conhecendo ali a resposta dessas variedades a esses ensaios de níveis feitos lá no Cerrado, em Rio Paranaíba, uma textura média. Esse é um desafio que a gente tem, que os pesquisadores mais velhos, assim como meu pai, fizeram tudo. Eles fizeram tudo que você pode imaginar para o Catuai Mundo Novo. Tudo. Não precisa estudar mais nada de nutrição em Catuai Mundo Novo. Está tudo bem estudado. Lavoura nova, lavoura velha, lavoura podada. Está bem determinado os níveis. A gente chega naquelas produtividades que eu te falei. Agora, para nós, mudou. Agora a gente tem que estudar. Tem que fazer o trabalho que eles fizeram. Só que a gente vai ter que acabar trabalhando mais, porque são muito mais variedades. Então a gente está selecionando algumas, né? E estudando. Então lá no Cerrado já tem 3 safras. Nós já estamos vendo uma sensibilidade do IAC 125 ao boro. Ele fica com uma toxidez mais rápida. Não sabia disso. Nós estamos vendo uma exigência do Asa Branca e do IPR 100 maior para o ácido bórico, para o boro, no caso. Nós estamos vendo um manganês, uma exigência muito maior do Asa Branca e do Paraíso 2. Então, já são variedades muito boas. Estamos adubando bem. Agora, imagina quando a gente começar a adubar realmente o que elas precisam através de uma parametrização feita para elas mesmas, né? É igual você pôr uma camisa que serve certinho em você. Se eu pegar essa camisa e jogar em você, vai ficar meio larga, né? Mas vai servir, assim, vai dar para usar. Agora, quando você põe uma da sua medida, é diferente. Então, é isso que a gente tem que fazer para as variedades. Só que, Cerrado,
Agora a gente vai fazer a mesma coisa lá no sul de Minas, para algumas variedades. E precisa ter mais gente Nossa, trabalhando em rede para a gente fazer esses trabalhos no maior parte possível de territórios, porque a adubação, principalmente essas de micronutriente que a gente está falando aí, tem uma relação muito íntima com os teores de argila do solo, o teor de areia do solo, o V%, o fósforo, o potássio. Então, assim, tem que estudar bastante. O que a gente está fazendo é pouco. Estamos fazendo, pelo menos, né? Estamos começando aí, mas que é pouco. bom. A extração de frutos também ela é bastante diferente em variedades. Esse a gente já publicou ano passado, 3 safras, e mostra que, para a exigência do fruto, você tem que fazer adubação diferente também. Não só a época, a forma de parcelar, porque cada variedade tem um ciclo de maturação diferente, mas o aporte de Uhum. cada macro e micronutrientes. Por quê? Mas não é tudo igual? Não é. Pega um fruto de arara, põe do lado do fruto do acauã novo, do lado do fruto do paraíso e do lado do fruto do catuai. Completamente diferente. Um é oblongo, o outro é cascudo, do IBC, do IAC 125RN é cascudo, o outro é miudinho, do 24137. Se eles são diferentes, eles são compostos em proporções diferentes também. Excelente. Tá? E a gente faz esses trabalhos para essas novas variedades na nutrição e principalmente na irrigação também. É o que a gente tem feito. E estudando doenças. A gente está estudando bastante. Você falou aí 200 ensaios, né? Eu diria que de variedades, eu creio que tem uns 60 ensaios ou mais. De adaptação de variedades em Uhum. regiões, são 18. De nutrição, tem uns 40. E de irrigação tem 8. Dá uns 70 ensaios só disso daí, cara. Que é realmente o que a gente vê que vai aumentar a produtividade do pessoal. Quando a gente descobrir Esse- o melhor equilíbrio. Antes você tocou na irrigação, como é que estão esses materiais novos quando comparado aos materiais mais antigos, como o próprio Mundo Novo que você citou, que é muito bem distribuído ali na região do Cerrado? As lâminas têm mudado muito para esses materiais, Felipe? As lâminas ainda não. Mas é o seguinte, lembra das secas que deram lá em 2020, 2021? Uhum, Foi uma uhum. catástrofe, né? Péssimo para a cafeicultura. Mas para as nossas pesquisas foi bom. Porque expôs ali os experimentos que a gente tem de irrigação e de competição de variedades a déficits hídricos de 300, 350 milímetros, mesmo em regiões tradicionais, tipo Franca, Varginha, lá em Rio Paranaíba, em Patos, déficit de 400 milímetros, né? Então, assim, plantas murchavam, Sofreram plantas mesmo. secavam mesmo, plantas secavam. E aí, quando você tem uma planta só, você se ferra. Agora, quando você tem um ensaio, aí você começa a observar. Eu tenho alguns trabalhos disso aí. A gente pegou a bulba de Sculander, do colega Carlos, que é um pesquisador lá do Procafé, o Carvalho. Ele nos emprestou e a gente mediu de madrugada aí um monte de variedade, publicamos esses resultados e vimos o potencial hídrico de várias variedades de café submetidas a essas secas gigantescas. E viu uma habilidade enorme de algumas cultivares de café em segurar mais água, perder menos água para o ambiente, seja pela habilidade estomática de abrir e fechar esses estômatos, seja por um sistema radicular mais vasto, como o asa branca, que tem um mundo de raiz, 34% a mais que o catuai que nós medimos, ou seja, pela habilidade fisiológica de utilizar com a mesma quantidade de água, fazer suas reações metabólicas com maior Com aprimoramento. eficiência. Aí pegamos esses dados, falamos, opa, montamos ensaios de lâminas em variedades, tem um asa branca lá em Rio Paranaíba com 4 safras, né? Na verdade, esse ensaio eu já tinha até montado um ano antes. E começamos a ver que esse tal asa branca, ele pode ser irrigado 30% a menos a lâmina dele em relação à lâmina do projeto que foi feito na fazenda experimental para atender Uhum. a demanda do catuai. Reduzimos e não houve interferência de produção nenhuma até agora, sabe? Aí pegamos isso e falamos, peraí, montamos uma série de ensaios disso aí, inclusive lá no sul de Minas, lá em Três Pontas, tem um campo com 7 variedades, estudando isso daí. A colocação de lâminas diferentes, épocas diferentes, para essas 7 variedades de café.
Agora, se estamos mudando a lâmina, não. Ainda não. Ainda é cedo. Ainda é cedo, precisamos refinar, precisamos pegar a fazenda de alguns clientes e começar a mudar essa lâmina. Sabe o que você vai ganhar com isso? Uma fazenda que tem água suficiente para 50 hectares de café, ela vale tantos milhões de reais. Se eu for plantar uma variedade que precisa de 30% a menos de irrigação, e eu vou irrigar, de vez de 50 hectares de café, eu vou irrigar 30% a mais do que isso, ou seja, eu vou irrigar 65? 65 hectares, eu ganhei aí no mínimo 500 mil reais de patrimônio, concorda comigo? Fora o café Sim. que você vai implantar. Então, você vai valorizar essas propriedades, você vai maximizar a produção dessas pequenas fazendas, você vai tornar o pequeno produtor indo para médio e o médio indo para grande, fazendo esse tipo de coisa. Vai economizar água, tem um apelo ambiental. Então, assim, dá para a gente ficar falando inúmeras vantagens que essas variedades existentes à seca trazem para nós. E também, outra vantagem é no sequeiro. O sequeiro com essas variedades, pode dar outra seca daquela que foi, ele continua produzindo. Produz menos, claro, mas ainda te dá Mas safra não de morre, café. mas sofre menos. Oi? A pessoa não morre. Não Como morre? teve Não, e vários, quantos produz. morreram. E produz. De vez em você produzir 15 sacas no Catuaí, naquela seca extrema, vários produziram isso aí, viu? 10, 15 sacas, você vai produzir 30. Foi o resultado que a gente teve em alguns lugares já. Então, você vai dar um teto produtivo. Lembra que você perguntou no comecinho? Todo mundo pode ter alta Sim. produtividade? Com aquela lavoura velha, não. Mas aí você pondo um asa, um IPR-100, uma variedade dessa que a gente tem certeza que é resistente à seca, você aumenta o teto produtivo e logo, logo aumenta a produção de café. Ô Felipe, vocês estão há muitos anos aí, já trabalhando no Oeste Baiano. Já não sei nem como é que está a atividade hoje de vocês, se está ainda tão constante como era na época do seu pai. E a gente vê que lá, boa parte da irrigação lá ainda é pivô, né? Qual que é o principal desafio do Oeste Baiano na cultura do café? Olha, o Oeste Baiano, o primeiro a plantar café lá foi meu pai que introduziu o café naquela região através de um produtor chamado João Barata. Eles foram os primeiros a plantar café no oeste da Bahia, isso em 1993. E foi um grande sucesso. Até então, as médias produtivas aqui no Sudeste eram bem mais baixas, né? Coisa de 25 sacos por hectare, né? Nas fazendas aí. E lá eles já começaram de cara com seus 50 sacos por hectare de média. Até meu pai apresentava os trabalhos no congresso que ele estava fazendo, e o pessoal meio que não acreditava. Aí começou, não acreditava. Aí começou a pôr os slides, segundo ele, não estava lá, né? Começou a pôr os slides, né, os projetores, mostrar os dados biométricos e realmente, mas faz sentido. Uma planta que cresce 50% a mais, produzir 40%, 45% a mais, tal. Aí o pessoal começou a acreditar, alguns começaram a ir lá, e aí deu um boom enorme, porque a região por si só explodiu devido a grãos. A cidade lá é uma das cidades que mais cresceu no Brasil, então muitos produtores foram para lá e plantaram diversos, tem mais de 1 milhão de hectares de grãos lá. E o café foi junto, plantou-se lá, chegou a ter, se eu não me engano, 18 mil hectares naquela região, lá naquele município. Hoje diminuiu, hoje tem cerca de 10 mil hectares, né? Por que essa diminuição? Pressão dos grãos, né? Muitos lá são produtores essencialmente de grãos, são gaúchos, que mexe com isso. Tem um pivô lá onde ele pode tirar 3 safras de grãos, pode tirar feijão irrigado. E aí passou ali nos anos 2002, 2001, café com preço baixo, tirou o café que dá muito mais trabalho, começou a pôr grãos, as áreas foram diminuindo. De 2015 em diante, diminuiu um tanto mais também por causa de uma pressão enorme de bicho mineiro, que aumentou drasticamente, os produtos ali praticamente perderam absolutamente a sua eficácia, e os gastos com bicho mineiro aumentaram muito, mas não é o fator gasto que foi limitante, foi o fator de ficar ali 2 anos sem saber como controlar. E foi um uso enorme de inseticidas ali, uma tentativa de neutralizar aquele bicho mineiro. Alguns também pularam fora. E aí ficaram ali os bons, né? Recentemente, um cliente nosso, de um grupo grande de café ali de Buritis, ele adquiriu uma fazenda lá de 1.800 hectares de café, são 18 pivôs,
pegou ela com uma média bem baixa, né? A antiga gestão não estava legal, introduziu lá o que a gente faz, né? Que meu pai nos ensinou. E, cara, esse ano 110 mil sacas de café. Então, assim, tá produzindo muito bem. Sorriso. Continuamos indo lá. Tem lá, né? Tem Luiz Eduardo Magalhães, essa fazenda. E essa terça ou quarta, a gente estava ali um pouco mais embaixo, no município de Cocos, né? Uma fazenda lá que a gente tá com 800 hectares. A média dela é muito boa, né? Ele arrancou um pivô, que está com um pouquinho de fusário. Lavoura velha, né? Tem 22 anos. Entregou ela com uma média acima de 46 sacas, se eu não me engano, aquele pivô. E está plantando, adivinha o quê? Asa branca. Asa branca, a gente fez o experimento lá, se desenvolveu muito bem. Uma área que tinha ali nematóide e fusário, vou pôr o catuai de novo para quê? Né? Poderia posto o IPR100, coloquei o asa branca, tenho mais confiança nele ali na região e está indo muito bem. Lá tem um experimento também de variedades, tem 18, e um experimento só de resistência a bicho mineiro. Tem 10 ou 11 materiais resistentes a bicho mineiro. Tem alguns clones também. Está plantado no solo, né? E está plantado nos vasos que a gente não pulveriza. Tem um borrifador do lado com água, que a gente vai lá e põe fungicida e micronutriente. E inseticida não. E aí tá lá. E não tá dando bicho mineiro nenhum. Então eu Legal. continuando ali, né? Show. Show, show, show. O tempo passa, quase uma hora já, hein? Você tá vendo só, meu querido? O tempo passa depressa. Eu tenho que pegar o aeroporto daqui a pouquinho, mas tá tranquilo. Não, show, show. Vamos finalizar com... não, que horas? Tenho mais uma meia hora. Se quiser, a gente manda bala. Show de bola. Não, tranquilo. Vamos fazer mais uma aqui e a gente já parte para a parte final. Falar de café gostoso, né? É legal, né? Tá doido. Nós estamos hoje aqui com a grande massa de utilização de adubos, seja esses adubos mais inteligentes, né? Liberação controlada, liberação lenta, né? O que você me diz hoje sobre a utilização disso? Se você recomenda para quem? E se atinge o que a gente quer, que é uma alta produtividade com baixo custo. O que você me diz a respeito? Olha, os adubos de lenta liberação, quem inclusive fez o primeiro trabalho foi o meu pai em 86. Caramba. Chamava Blue não sei o quê, um produto importado. Foi um sucesso. Porém, na época era tantos $1.000, então não foi para frente. Mais adiante, nos anos 2000, eles lançaram, a Café Brasil lançou o Ciclos e a Produquímica lançou o Polyblend. Fizemos também os experimentos, 4 safras, em Araguari, em Araxá, foram 4 experimentos. Lavoura nova, lavoura velha, um sucesso. Foi muito bom. Resultado excelente. Dá para utilizar 2 coberturas, é claro, uma não, uma é pouco. Porém, ele tem um custo, né? Então, assim, você tem que sempre precificar ele com relação aos adubos convencionais. Mas você tem que separar também o convencional. Porque a ureia, sulfato de amônio e nitrato de amônio são classificados como convencionais, correto? O cloreto de potássio é um convencional. Qual a perda de um cloreto de potássio? Pouca. Não tem perda em cloreto de potássio. O cloreto de potássio é um belo no adubo, é excelente. Ele se aplica, ele sobe muito rápido para a planta. Tem que até evitar doses altas em cada parcelamento para não queimar a planta. Então, o cloreto de potássio é um convencional de alta performance. O sulfato de amônio, ele é um convencional, porém de altíssima performance também. Tem o seu custo, R$ 9,00 por quilo de N aplicado, contra R$ 5,6 do N aplicado da ureia, mas ele é muito mais eficiente que uma ureia. O nitrato de amônio é um pouco mais barato que o sulfato de amônio, mas é tratado como convencional, mas também é um adubo mais refinado que a ureia, tem menos perdas. Ele tem uma perda por volatilização, não igual a ureia, né? Mas ele tem, e tem perda por lixiviação, mas já é melhor do que a ureia. Então, quando você for fazer o balanço de custo do que você vai utilizar nas suas adubações, você tem que precificar com base numa ureia, num sulfato, no nitrato. Trabalhando ali com 30% de ureia, 30% de sulfato e 30% de nitrato,
que é o que a gente trabalha. A gente trabalha a primeira adubação com sulfato de amônio, a segunda e a terceira vai a ureia ou um formulado, que é muito bom, né? Que aí, no caso, vai o nitrato junto, né? E a última adubação, que já é com a água acabando ali, as chuvas acabando, com nitrato de amônio. Então, você tem que fazer essa comparação, e não comparar só com a ureia, e assim, Só com reduções de sulfato de dose também. amônio? Reduções de dose são perigosas, tá? Às vezes você fez uma redução de dose num lugar que você já estava superestimando o adubo. E aí você pode se ferrar. Nunca faça reduções de dose. Use o lenta liberação. Algum erro que eles cometem é o seguinte: quando ele quer vender o lenta liberação, ele quer vender 100% da adubação. Às vezes não faça isso. Faz o seu lenta liberação como uma parte da adubação. Pode ser Sim. aplicado agora, por exemplo. Choveu, eu aplico lenta Isso. liberação. À medida que vai chovendo, chuvinha de 5, 10, 15 milímetros, ele vai liberando uma vantagem muito grande, né? Ou no final lá, fevereiro e março, você faz adubação de lenta liberação. Vai liberar, deu umidade, libera. Às vezes cai uma chuva lá em abril, maio, não é só a água que vai beneficiar o café, vai ser a água mais o lenta liberação. Então, você pode encaixar essas tecnologias dessa forma. Uma lenta liberação, que não é classificada como adubo de lenta liberação, mas é mais ou menos isso, são os organominerais. São ótimos adubos também. Agora, não pode, porque assim, tudo que é no Brasil também, o cara pega e começa a querer... É a salvação, é esse aqui, cara. Não pode. Faz o uso correto do organomineral. Nós usamos em vários clientes o organomineral. Só que não é uma cobertura, não. Não é uma cobertura contra 5 coberturas que eu te falei do cara de Franca lá que faz. Vai perder. 2 coberturas do organomineral. Lavouras de 40, 50 sacas por hectare. Agora, a lavoura acima disso é 2 do organomineral e mais Tem mais uma complementação química. com o tradicional, não tenha dúvida. Tá? Toda lavoura, lembra que estava alto o preço dos adubos? Toda lavoura dos clientes, que um ou outro talhão, ele reduziu por conta dele a adubação, porque estava caro o adubo, realmente a gente entende, estava muito caro. Um outro talhão ali, Felipe, eu baixei ali e tal. Hoje, fala com eles lá. Fala para os seus clientes. Eles falam, Felipe, que merda, fiz cagada. Mesmo caro, eu ia Deveria ter produzir feito. tanta saca a mais. A lavoura pelou, tá? É a mesma coisa desse negócio de confiar muito nas análises de potássio do solo. Muito perigoso. No nosso livro, mostra corretamente como você tem que confiar nas análises de potássio do solo, na matéria orgânica para reduzir o nitrogênio também. São coisas desse tamanhozinho só. Tem gente que estava falando, eu tenho 5% da CTC de potássio, aí não aduba mais. Uma mais. Muito problema. Não olhou de 20 a 40, não olhou. Não olhou a CTC, não olhou os outros parâmetros, não sabe tipo de solo que está falando. E assim, o que a gente tem de relato, pessoas que vêm fazendo isso em solos mistos, solo um pouquinho arenoso, principalmente lavoura de primeira safra, é aquela lavoura de primeira safra que deu 50, 60, e hoje você vai lá e está assim, os ramos secos, e aqui em cima um chapéuzinho verde de café. Elas estão assim, esse aspecto. Por quê? Deixou de jogar 100 quilos, 150 quilos por hectare de K2O, sabe? Uma coisa ali que tem o seu gasto, mas foi embora, sem brincadeira, 20, 30 sacas de café por hectare. Então, assim, usa o adubo conforme as recomendações e usa um pouquinho o adubo como um seguro, até porque nenhum agrônomo é capaz de realmente falar quanto que vai produzir determinado talhão. Ninguém sabe. Ninguém sabe. A gente consegue estimar, mas ainda assim, nossas estimativas podem ser frustradas pelas questões ambientais, pelo trato que o produtor vai ter. Ninguém sabe o que vai ocorrer dentro da operação com o próprio cafeicultor na colheita, na aplicação do adubo e na resposta do material. É difícil. O talhão, tem talhão torto, que você dá uma entrada ali e tal, mas ele não representa aquele talhão todo, que ele é muito grande. Aí você vai acompanhando. Por exemplo, a gente vai 4 vezes no ano na fazenda, nos clientes. Por aí, 4, 5 vezes no máximo.
Aí entra uma visita que é o pós-florada, que é a mais importante é a visita de agora, de outubro, é a principal, porque a visita da florada é a menos importante, é só para você tirar foto e achar quanto que vai dar. A visita do pós-florada é a principal. Aí você vai voltar lá em dezembro, janeiro, que é o início da granação. Dá tempo de você fazer as Uma devidas correções. estimativa. Ou não, 50 na verdade é 60 sacas, aumenta o N. Agora, vamos supor que não tem agenda, não dá para chegar na fazenda, tal, você vai só em março. Se for um arara, legal, porque ele é tardio. Se for um 78515, um Mundo Novo, um Bourbon, em que já está no final da granação, não há tempo a mais de correção. Então, pessoal, as primeiras adubações, é até feio falar, mas as primeiras adubações é meio receitona de bolo. Você não sabe que florada que vai dar, você tem ideia, mas você não sabe o pegamento que vai ter, mas você tem o tempo lá que você tem que jogar o adubo. Né? Deu a chuva lá de 28 milímetros, prega adubo na lavoura. Ah, não sei se vai dar 30, 40 ou 70 sacos. E daí? Mas vai dar café. 0 saco que não é. Já põe o adubo. Quanto mais cedo você pôr o adubo, mais rápido você destrava a planta, mais internódios você constrói para chegar nessa época da florada, flor e 5, 6 internódios depois da flor, que a gente consegue com os nossos clientes. 6 internódios. Esses 6, 7 internódios, no máximo, quando chegar lá em maio do ano que vem, eles se transformaram em 14, em 18 internódios. É isso que dá a chance de você produzir bem num ano e produzir bem no ano seguinte. Só isso. Então, assim, é uma mudança de conceito também na época da adubação. Adubo choveu, jogou. Viu 20 milímetros, já joga esse adubo aí. Vai jogar uma ureia? Também não vai perder. É o sulfato de amônio, é o lenta liberação, é o organo mineral, é um formuladão que tenha nitrato e cloreto de potássio. Se não estiver achando nada, vai o formuladão mesmo. É isso que vai fazer, e o tratamento de fomo é isso que vai fazer você aumentar o seu teto de produtividade. E isso em qualquer região do Brasil, que a gente trabalha em várias delas. Em todos os lugares se repete essa questão. Felipe, obrigado de coração. Eu sei que não foi fácil encaixar na sua agenda. Podemos bater esse papo. Fico feliz demais. Queria que você falasse um pouco aí dos projetos de vocês, se vocês têm treinamento, tem curso, tem palestra, como é que funciona isso, se as áreas de experimento que vocês têm distribuídas aí pelo Brasil, se é aberta a visitação, se vocês fazem dias de campo para esse pessoal conhecer, como é que funciona um pouco isso? E também sobre a consultoria que vocês trabalham, né? A gente tem uma empresa, né, de pesquisa, tem uma equipe boa, uma equipe segmentada, setorizada em regiões. Tem a equipe mogiana, fica em São João da Boa Vista, tem a equipe Cerrado, que fica em Rio Paranaíba e atende ali Patos, de Minas, Patrocínio, Araxá, né? E Rio Paranaíba, é lógico. Tem a equipe que fica lá em Barra do Choça, lá no Planalto de Conquista. E tem a equipe do sul de Minas, que fica ali no eixo Três Pontas, Eloy Mendes, né? Todos esses lugares a gente tem um campo experimental. Cada campo tem aí mais ou menos uns 30, 40 experimentos que a gente faz. Todos eles são abertos à visitação, claro, né? Todos eles têm ensaio de adubação, de praga, de doença, de variedades. Tem os outros 18 campos que a gente tem só de variedades, são ensaios de variedade dentro de clientes. Esse aí tem que dar uma conversada com o produtor, dependendo de quem levar, né? Tem que meio que marcar, porque não é fazenda nossa, né? Tudo nosso. E é tudo à disposição. Nós fazemos aí várias palestras, né? As empresas contratam bastante, algumas cooperativas. Esse ano, acho que eu fiz umas 30 palestras por aí. Então, a gente anda bastante fazendo palestra. Curso a gente faz também. Vamos projetar um curso aí indoor, né? Lá em Rio Paranaíba. Uma turma de 20 pessoas. Só sobre fertilidade do solo e nutrição e irrigação, que é o que a gente mais gosta de trabalhar. São 2 dias, né? Um dia só teoria, eu e meu pai, e no outro dia ver os ensaios. Igual que eu te falei. Você acredita no que tá te falando, mas você vai ter certeza se você vê o ensaio, você vê que tá realmente produzindo. Será que esse cara tá falando a verdade? Você vai ver a carga lá, no outro ano você volta, faz o curso de novo e vê a segunda safra, como é que ficou. Aí a consultoria, a gente tem 62 fazendas, né?
E tentamos correr todos esses clientes aí no tempo certo. Tem dado certo, tem aumentado as produções aí. Eles ligam, mandam WhatsApp, às vezes a gente demora um dia para responder, mas a gente responde todo mundo. A gente tenta fazer o máximo. Os clientes acabam nos se tornando amigos nossos também. E é legal, é a cereja do bolo, porque não basta ser só pesquisador, né? Antes eu era só pesquisador e a gente criou bastante coisa, bastante conceito novo, né? Aí depois que comecei a dar assistência, que eu vi que era o pesquisador é legal, mas é o mais legal ainda Você consagra aquilo que você pesquisa. porque você entra em campo ali, é um desafio, cada fazenda é um desafio diferente. Tem umas que já são boas, então é um desafio também você melhorar um negócio que já é bom. Tem umas que estão carniça, tem umas que o erro é fácil de resolver. E aí você tem que ter a habilidade de convencer pessoas também. Não basta ter algum conhecimento, você tem que ter a habilidade de convencer o cara. E aí você tem pessoas de todos os tipos que você imaginar. Homens, mulheres, jovens, velhos, com vários tipos de jeito que você tem que abordar e falar. E a gente tem conseguido convencer muitas pessoas. E essas pessoas depois vê o resultado e se convencem e replicam e chamam os vizinhos para ver. E é legal. É bacana, assim, a gente saber que a gente pode contribuir com uma pequena porcentagem da cafeicultura brasileira com esse tipo de serviço. Não é fácil, né? A gente é bem focado, trabalha muito, viaja muito. É 8, 9 mil quilômetros por mês de carro, mais avião. É uma agenda foda de seguir, mas a gente faz, a gente vai. A gente tem uma equipe boa também, manda bala. E a gente não para de fazer novos projetos. É até perigoso quando viaja eu e meu pai longa distância, igual essa semana a gente viajou a semana inteira. Surge essa ideia doida no caminho. E aí para, põe no caderno, vamos fazer isso, tá, e vai montando ensaio e a equipe fica assustada. Todos eles têm que pagar um psicólogo para a equipe já, porque eles estão precisando de ajuda já não estão batendo bem, não. Toda hora alguém tem que tirar licença, férias, não, vai. Dois lá foram para Caldas Novas junto, o outro tá dentro de casa. É legal, é bacana. E eles gostam, a equipe é muito boa, a equipe é foda. Demorou aí 10 anos, mas a gente conseguiu fazer uma equipe filé. Muitos deles, a maioria deles, começou como estagiário, só levando porrada. E aí aprendeu, e agora eles são bons. Show! Tem um negócio, pessoal, que talvez vocês não saibam, talvez sim, eles fazem uma semana, inclusive, que eu acho bem bacana. Inclusive, esse ano eu participei com eles, foi a Semana da Cafeicultura Moderna, fizeram em Patos de Minas. Não sei se vai repetir ou não ano que vem, mas se repetir, com certeza. Eu vou estar lá. De abril. Mês de abril? 26 e 27 de abril. Pronto, tinham quase 1.000 pessoas lá, um evento fantástico. E assim, eu tenho algumas publicações deles, tá? Ó, infelizmente não é autografada nem nada, né? Uai, mas olha só, ele vai autografar, depois vai me dar um. Assim, as características dos cultivares de café, recomendação, olha só. A publicação dele, do pai dele. Tem essa aqui também, ó, cultura do café. Composição química do café, extração e exportação de nutrientes, tá aqui o Roberto e Felipe Santinato também. Quem mais? Olha só, tem essa aqui que é a mais nova deles, né? O editor, inclusive, é o Felipe que tá aqui, que é a Moderna Cafeicultura Brasileira, tá aqui, pessoal. Vocês também conseguem encontrar isso, pessoal, para adquirir. Fala o site aí, fazendo um favor, Felipe, talvez o pessoal fica mais fácil. Depois a gente deixa o link aqui também nos comentários para o pessoal acessar lá e ter acesso a esse tipo de conhecimento, né? Tem o site que é santinatocafés.com.br. Agora eu não sei se lá ainda tem o link que direciona no livro. Tem esse meu e-mail que está escrito aí. E tem o telefone da Bruna também. Deixa eu pegar aqui que eu esqueci. Aí vocês compram o livro aí. Ajuda. Show, compra o livro. É 16, ajudar a pessoa. Vai lá. 99179-2227, tá? Esse último livro que ele mostrou aí, é o azul, ele vai ser lançado dia 28 de outubro, 28 de setembro, esse mês, em patrocínio. Vai ter um lançamento com a Cochupé, que é a cooperativa que patrocinou integralmente essa publicação de 600 e poucas páginas
que tem vários pesquisadores incluídos aí. É um livro legal. É um livro que era um sonho que eu tinha de fazer um livro completo, né? Com todos os assuntos. Muito bom, por sinal, viu? Muito bom mesmo. Juntamos os caras bons. Os caras são bons demais. Não, assim, é um livro, um material muito bom. A quantidade de informações, tabelas, gráficos, tem gente que não gosta, né? Mas a gente que adora esse tipo de coisa. Eu Você sai gosto. comparando uma coisa com a outra, você fica louco nos números, fazer comparações. É excelente. Várias imagens ilustrativas, quem gosta de ver, imagens de insetos, imagens dos cafés produzindo. E fica fácil, porque algumas tabelas que vocês colocaram, inclusive aqui, de classe de fertilidade, ficou com a nomenclatura bem legal e teve o trabalho de colocar as cores, né, para você identificar vermelho, amarelo, laranja. Isso fica bastante legal a visualização para você poder tomar as decisões na hora de localizar aqui as suas informações. Parabéns mesmo, meu querido. Mais uma vez, que Deus te abençoe. Obrigado pelo convite aí. Foi legal, acho que deu para a gente conversar bastante. Acho que a gente tem que marcar de novo, em breve, para a gente Vamos bater sim. mais papo. Vamos. E venha novamente no evento aí. Não deu para ficar muito junto lá, que era uma correria doida, mas vai lá de novo, leva a turma lá. Obrigado pela oportunidade da gente estar conversando aí. Obrigado. Eu que agradeço você, agradeço vocês também que estão nos assistindo, que Deus possa abençoar a sua vida, tanto quanto tem abençoado a minha vida, que a vida também do Felipe, a família do Felipe possa servir e ser bênçãos de Deus para servir a gente, né? E servir vocês, que esse é o nosso propósito aqui na Terra, né? Nós viemos para servir, não para ser servido. E um pouquinho que a gente fizer, estamos fazendo, pode ter certeza que está sendo uma bênção na vida de alguém. Uma coisa que eu aprendi e carrego comigo, que quanto mais a gente abençoa, mais a gente é abençoado. Um forte abraço, que Deus abençoe ricamente a sua vida. Amanhã, quarta-feira, estaremos ao vivaço também, conversando com os nossos alunos, falando também sobre o quê? Sobre café, tá bom? Deus abençoe vocês, até amanhã e tem muita coisa boa por aí. Tchau, tchau!